Pense como se você já tivesse tudo, porque no momento em que acredita que é possível, você já está mais perto de viver isso. Escrito e publicado por Que-Vibe. Todos desejamos sentir plenitude, liberdade e abundância. Ainda assim, muitas pessoas passam a vida esperando que algo mude do lado de fora. Mais dinheiro, mais tempo, mais reconhecimento. Esta obra não promete fórmulas mágicas. Ela oferece uma visão capaz de transformar a sua maneira de viver. Pensar como se você já tivesse tudo. Viver a partir da segurança interior, não da falta. Cada capítulo vai mostrar como despertar o seu poder pessoal, parar de correr atrás do que já existe dentro de você e construir uma vida guiada por certeza, calma e propósito. Agora quero saber de você. O que você tem perseguido e que talvez já esteja mais perto do que imagina? Conte nos comentários e vamos transformar este começo em uma conversa verdadeira sobre o que significa viver a partir da abundância. Capítulo 1. A abundância nasce na sua mente. Não é o mundo exterior que determina o seu destino, mas o espaço silencioso que existe dentro de você. Cada pensamento, cada crença e cada palavra repetida se tornam parte da forma da sua realidade. O que você vive hoje não surgiu por acaso. É resultado daquilo que a sua mente aceitou, alimentou e defendeu ao longo do tempo. Pode parecer duro, mas a mente humana tem uma força criadora imensa. Aquilo que ela imagina com fé começa a buscar caminho na experiência. A abundância não mora nas suas contas, nas suas conquistas, nem nas portas que outras pessoas abrem. Ela começa no invisível, na maneira como você fala consigo mesmo e na confiança com que escolhe olhar para a vida. Ninguém colhe no mundo aquilo que nunca plantou por dentro. Quando os pensamentos giram em torno da falta, as limitações aparecem com mais força. Quando as palavras nascem do medo ou da dúvida, o caminho parece menor. Toda mudança externa começa com uma decisão interna. Uma crença, mesmo pequena, define como você olha, interpreta, escolhe ou desiste. Desde cedo, muitas pessoas aprendem a focar no que falta, a se comparar e a apenas sobreviver. Sem perceber, a linguagem interior se enche de limites. Isso é difícil demais. Eu não tenho sorte. Isso não é para mim. Essas frases funcionam como ordens silenciosas. Elas dizem à mente como construir a realidade que será vista depois. Sempre que você pensa que não consegue, o cérebro procura provas para confirmar essa ideia. Toda vez que acredita que não merece, a atenção se prende à rejeição. Muita gente filtra a realidade por um sistema interno programado durante anos pela escassez. Quando esse filtro está tomado pelo medo, o mundo parece hostil. Não porque seja sempre assim, mas porque você aprendeu a enxergá-lo dessa forma. A boa notícia é que esse filtro pode ser mudado. Não são necessárias fórmulas mágicas. Consciência, repetição e convicção já iniciam o processo. Observe-se com honestidade. Você fala mais sobre o que falta ou sobre o que já tem? Suas metas nascem do desejo ou do medo? O primeiro passo para a abundância mental é abandonar a linguagem da carência. Ao começar a pensar a partir da possibilidade, algo se move por dentro. Talvez a mudança ainda não apareça do lado de fora, mas a sua energia começa a ganhar direção. Isso já importa. Para onde vai a sua atenção, também vai a sua força. Onde a sua força permanece, a sua vida cresce. Visualizar não é fantasiar, é comprometer a mente com um destino. É dizer ao universo e a si mesmo: isto é o que eu quero, isto é o que eu mereço. Quando essa escolha vem com convicção, todo o seu sistema se reorganiza, as decisões ficam mais firmes, as oportunidades se tornam mais visíveis e a atitude ganha força. Não é magia, é foco, é coerência. Aquilo que você pensa, você começa a criar. O que repete, fortalece. O que sustenta na mente, passa a aparecer no seu mundo. Talvez hoje você não consiga mudar o ambiente, o trabalho ou os números da sua vida. Porém, pode mudar a forma como interpreta tudo isso. Essa mudança altera o resto. Quando você se transforma, o mundo começa a refletir essa transformação. Olhe ao redor. Existem pessoas que têm pouco e vivem com plenitude, porque não medem a vida apenas pelo que falta. A gratidão amplia a visão, desperta a criatividade e torna essas pessoas mais generosas. Outras possuem muito mais, mas continuam presas à ansiedade,
porque a mente só enxerga a escassez. A diferença não está nos bens, mas na maneira de pensar. Abundância não é apenas ter mais, é sentir-se inteiro, é acordar todos os dias, sabendo que você possui o essencial, consciência, possibilidade e vontade. Quando isso existe dentro de você, o restante começa a chegar como consequência. Ao cultivar pensamentos de plenitude todos os dias, a linguagem muda, as decisões também mudam, as relações se ajustam. A vida inteira passa a se alinhar com uma nova frequência. A sua mentalidade não molda apenas a percepção, ela também molda a identidade. Quando a identidade muda, o mundo precisa acompanhar esse novo passo. Hoje você pode iniciar esse processo. Não espere que tudo esteja em paz do lado de fora. Apenas decida parar de alimentar a escassez por dentro. Fale de outro modo. Agradeça mais. Visualize com determinação. Acredite que é possível. Aquilo que hoje você pensa em silêncio, amanhã pode se tornar parte da sua realidade. Se esta mensagem toca você, diga em voz alta: hoje ativo a minha abundância interior. Eu decido o que quero criar. Que essa frase seja um compromisso consigo mesmo. Quando a mente muda, o mundo também muda. Esse poder já está dentro de você. Capítulo 2. Viva como se você já fosse próspero. Viver esperando o momento perfeito para se sentir melhor é uma armadilha silenciosa. Muita gente cai nela porque acredita que a confiança, a segurança e a elegância só virão depois de mais dinheiro ou reconhecimento. Porém, a prosperidade não aparece apenas no fim do caminho. Ela começa a ser construída no primeiro passo. Viva como se você já fosse próspero, não para fingir, mas para lembrar a si mesmo para onde está caminhando. Quando você fala com firmeza, pensa com convicção e deixa de agir a partir da falta, o mundo começa a responder de outra forma. Sua atitude não é magia, é coerência. Aquilo que você transmite também educa a maneira como a vida se aproxima de você. Quem espera ter mais para então se sentir melhor pode passar anos esperando. Primeiro, você muda a forma como se enxerga. Depois, suas escolhas começam a abrir caminhos. Não se trata de parecer alguém que você ainda não é. Trata-se de entender que seus hábitos, sua energia e sua presença ajudam a construir a sua realidade. Ande com postura. Fale com gratidão. Cuide do lugar onde vive. Cada detalhe comunica algo. Estou pronto para receber. A elegância dos seus gestos revela sua abundância interior. Essa abundância não depende apenas do que você possui, mas do que acredita merecer. Prosperidade não é só um número, uma casa grande ou um carro novo. Tudo isso pode mudar. A verdadeira prosperidade é a calma de saber que você pode criar o que precisa. É a liberdade de não viver preso ao que falta. É a serenidade de confiar no próprio valor. Quando entende isso, você para de correr atrás de recompensas vazias, de mendigar aprovação e de viver com medo de nunca ter o bastante. A partir daí, passa a agir de outro lugar, com mais certeza. Se você não se trata como alguém próspero, por que o mundo faria isso por você? Ao falar consigo mesmo com desprezo, abandonar o corpo, descuidar da mente ou permanecer em ambientes que apagam sua energia, você declara o que aceita para a própria vida. Quando se trata com respeito, escolhe sua roupa com intenção, arruma a cama, cozinha com cuidado e observa sua forma de falar, outra mensagem nasce: eu tenho valor, mesmo que ainda não tenha tudo o que desejo. Esse gesto muda sua identidade. Toda mudança profunda começa pela maneira como você se vê. Caso se enxergue pequeno, suas decisões também serão pequenas. Você evitará riscos e aceitará menos do que merece. Ao se reconhecer abundante, sua postura muda, a coragem cresce, a fala fica mais clara. O que não serve mais perde espaço. A mentalidade próspera não espera. Ela se antecipa, não pede permissão. Ela se posiciona, também não precisa provar nada, apenas se expressa. Lembro de uma fase em que eu tinha pouco, mas decidi que isso não definiria minha atitude. Passei a caminhar com outra energia. Parei de reclamar. Comecei a agradecer cada passo. Vestia-me com cuidado, mesmo tendo apenas uma camisa decente. Tratava a vida com respeito, como alguém que estava se preparando para algo maior. Não foi rápido nem fácil, mas tudo mudou. A transformação não aconteceu porque o mundo se ajustou sozinho. Ela começou porque eu passei a enfrentá-lo com uma versão diferente de mim.
A abundância se aproxima de quem está pronto para receber. Lá, estar pronto não significa ter tudo resolvido. Significa agir com fé, mesmo com dúvidas, mesmo sem enxergar todos os resultados. Viver como se você já fosse próspero não é se enganar, é treinar a mente, o corpo e as escolhas para se alinharem com a versão de você que sabe o que quer. Hoje, essa decisão já pode começar. Não importa apenas quanto você tem, importa como escolhe agir. Fale com força, caminhe com presença, agradeça como se já tivesse recebido. Cuide do que possui como se fosse um tesouro. Nunca se diminua por medo de não parecer suficiente, porque a prosperidade começa dentro de você. Se estas palavras tocam você, faça um compromisso consigo mesmo. Escreva: a partir de hoje, caminho como alguém próspero. Não espere a vida mudar primeiro. Torne-se a mudança. Quando o seu interior se transforma, o mundo ao redor começa a acompanhar. Capítulo 3. Gratidão antecipada. O poder de quem confia. Existe uma diferença profunda entre quem apenas espera e quem confia. Essa diferença se chama gratidão antecipada. Enquanto alguns perguntam quando aquilo que desejam vai chegar, outros agradecem como se já estivesse diante deles. Isso não é ingenuidade, é inteligência emocional. É compreender que a vida responde melhor a quem demonstra apreciação do que a quem vive, exigindo provas. Agradecer antes de receber fortalece seus resultados. Não porque você invoca milagres, mas porque alinha sua energia com a abundância e não com a falta. Todos os dias, muitas pessoas caminham tensas, ansiosas, procurando sinais de que a vida vai melhorar. No entanto, a resposta não está apenas fora. Ela também nasce no estado interior. Se a mente mora na escassez e na reclamação, você alimenta mais disso. Ao escolher agradecer, mesmo sem ver todos os frutos, planta certeza, confiança e merecimento. Essa decisão muda tudo. A gratidão reduz a ansiedade, não porque você se conforma, mas porque passa a confiar que o essencial já está em movimento. Agradecer antes de receber é um ato de poder. É afirmar: eu sei quem sou, sei o que mereço. Não preciso de provas para acreditar. Essa atitude transforma seu corpo, sua linguagem e suas decisões. Você começa a atrair aquilo que valoriza antes mesmo de possuir. Se valoriza o amor, torna-se mais amoroso. Ao agradecer pela saúde, cuida melhor do corpo. Quando agradece pelas oportunidades, aprende a reconhecê-las quando aparecem. Tudo começa com uma fé ativa, acreditar antes de ver. A maioria espera motivos para agradecer, uma promoção, um relacionamento, uma conquista. Já quem avança, agradece primeiro e age como se sua meta fosse possível. Não se trata de fingir nem de fugir da realidade. Trata-se de construir por dentro. Viver em gratidão é viver em abundância, não pelo que você possui, mas por saber que já existe o suficiente para começar a se sentir inteiro hoje. Em vez de se prender ao que faz, mais pos, mais pora, mais dade, mais is, mais plifibondo, mais vibração. Lembro de uma fase difícil da minha vida. Tudo parecia bloqueado e incerto. Um dia, li uma frase: agradeça como se já tivesse recebido. No começo, pareceu absurdo, mas decidi tentar. Todas as manhãs, eu dizia: obrigado pela paz que sinto, obrigado pelos projetos que fluem, obrigado pela vida que estou construindo. Não eram palavras vazias, eram decisões. Pouco a pouco, aquela realidade começou a ganhar forma. A gratidão antecipada não é uma prática mística, é uma estratégia emocional. Enquanto outros se desgastam pelo que ainda não chegou, você aprende a caminhar em paz. Isso não significa abandonar suas metas, significa parar de agir a partir do desespero. A reclamação dá lugar à consciência. O medo perde força diante da certeza. Quem agradece antes de ter mostra que sabe conduzir a própria mente. Comece hoje. Nada precisa estar perfeito. Agradeça pela força que ainda está crescendo, pelo amor que se aproxima, pelas oportunidades que se formam em silêncio. Agradeça pelo que ainda não vê, porque esse gesto desperta atenção, presença e confiança. Quando você agradece, reconhece. Quando reconhece, ativa. Faça da gratidão o seu idioma diário. Escreva. Fale em voz alta. Coloque essa atitude nas suas decisões.
Observe como aquilo que parecia distante começa a ficar mais concreto. O desejo se transforma em experiência, não por acaso, mas porque você preparou o caminho com consciência. Se estas palavras ressoam em você, talvez seja sinal de que está pronto para mudar sua frequência. Diga: obrigado pelo que já é. Obrigado pelo que vem. Que esse seja o seu compromisso com uma vida guiada pela certeza, não pela espera. A gratidão não é o fim do caminho, é o começo de tudo. Capítulo 4. A linguagem que você usa molda sua realidade. As palavras não desaparecem no ar, elas constroem. Dão forma à maneira como você enxerga o mundo e também à forma como enxerga a si mesmo. Cada frase que sai da sua boca deixa uma marca na sua mente, como se você estivesse desenhando o próprio caminho sem perceber. Falar não é apenas emitir sons, é orientar o pensamento. Sua mente nem sempre separa o que você diz brincando daquilo que afirma com convicção. Quando uma frase se repete muitas vezes, ela começa a parecer verdade. Não é a mesma coisa dizer: não tenho sorte, e dizer: tudo está a meu favor. Também não é igual afirmar não consigo e dizer: estou aprendendo. Essa diferença muda tudo. Ela separa o avanço da desistência. Falar a partir da falta mantém você preso à falta. Aquilo que você nomeia todos os dias entra na sua mente e passa a influenciar suas ações, suas emoções e suas escolhas. Muitas vezes, você não entende por que continua preso aos mesmos ciclos. Preste atenção. Muitas dessas armadilhas começam no que você repete para si mesmo todos os dias. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não existe saída. Frases assim fecham portas pouco a pouco. Sem perceber, você se convence de que não vale a pena tentar, de que o mundo é contra você, de que as coisas boas pertencem aos outros. A mudança começa quando você escolhe falar de outro modo. O não consigo pode virar ainda não consigo, mas estou no caminho. O um dia vou conseguir pode se transformar em já estou aprendendo a fazer isso acontecer. Cada palavra desperta uma emoção. Toda emoção pode empurrar você para frente ou puxar você para trás. Quando você repete sou um desastre, sua mente procura provas para confirmar essa ideia, e ela encontra, porque a mente costuma validar aquilo em que acredita. Por isso, cuidar da sua linguagem é essencial. Sua mente escuta você, acredita no que você diz, sem filtros, sem ironia. Quando você afirma isso é um inferno, seu corpo e suas emoções começam a reagir como se fosse mesmo. Mas quando você diz isso é um desafio e eu posso lidar com ele, algo diferente desperta dentro de você. Surge força, calma e clareza. Não se trata de fingir otimismo, trata-se de falar com consciência e escolher palavras que levantem você, não que o derrubem. A linguagem pode ser uma âncora ou um impulso. Pergunte a si mesmo: você fala consigo com dureza ou com respeito? Você se descreve como vítima ou como alguém em processo de crescimento? Quando o diálogo interno não é observado, a própria pessoa pode acabar apagando a sua evolução. Use palavras que expressem abundância, confiança e liberdade. Se deseja amor, pare de repetir que todo mundo decepciona. Caso busque sucesso, abandone a linguagem da reclamação. A vida responde ao tom com que você fala consigo. Quem se expressa com firmeza transmite respeito. A pessoa que vive reclamando encontra ainda mais motivos para reclamar. Quem declara seu propósito com clareza começa a agir de maneira diferente. Não é possível construir uma vida grande usando uma linguagem pequena. Eu também vivi isso. Durante muito tempo, repetia para mim mesmo: isso é demais para mim. Essa frase me travava. Depois comecei a dizer: é um desafio, mas estou crescendo. No começo parecia forçado, porém continuei. Com o tempo, essa nova forma de falar mudou meus pensamentos, minhas escolhas e, por fim, minha vida. Sua linguagem diária é uma ferramenta poderosa. Pode abrir portas ou fechá-las. Também pode libertar você ou prender você. Não fale a partir do medo se quer viver a partir do amor. Não se descreva como limitado se deseja expansão. Comece mudando suas palavras e observe como o seu mundo também começa a mudar. Agora você sabe. Pratique. Não permita que a sua linguagem trabalhe contra você. Faça dela uma aliada. Fale como alguém que já está caminhando em direção à sua melhor versão. Declare com suas palavras a realidade que deseja viver. Que essa frase seja o seu compromisso. Quando você muda a maneira de falar, também muda a maneira de viver.
E tudo começa em você. Capítulo 5. Elimine a necessidade. Cultive a certeza. Existe uma força invisível que afasta você daquilo que mais deseja, mesmo quando você não percebe. Essa energia entra nos seus pensamentos e sabota seus planos em silêncio. O nome dela é necessidade. Quando você age a partir da urgência, da ansiedade e do medo de não ter, envia uma mensagem clara: não posso, não tenho, não sou suficiente. A vida responde nessa mesma linguagem e devolve mais escassez. Por isso, se deseja transformar sua realidade, comece por aqui. Elimine a necessidade e cultive a certeza. Quem vive na necessidade, vibra na falta. Quem age com certeza, cria a partir da abundância interior. Muitas pessoas confundem desejar com precisar. Querem amor, sucesso, dinheiro e reconhecimento, mas buscam tudo isso a partir do vazio. Tudo o que nasce desse lugar carrega pressa, medo e tentativa de controle. A necessidade empurra, porém aquilo que é empurrado costuma resistir. A certeza flui, e aquilo que flui chega com mais naturalidade. Isso não significa desistir, significa confiar. Você deixa de dizer preciso disso para ser feliz e começa a afirmar: já sou feliz, enquanto construo isso. A certeza é uma decisão. Não depende de provas nem de resultados imediatos. Você não precisa ver para acreditar. Primeiro acredita, depois começa a enxergar. Algo dentro de você sente que é possível. E por isso, você se aproxima desse resultado. Não é arrogância, é conexão. Conexão com seu valor, seu propósito e sua visão. É compreender que aquilo que você busca também pode estar vindo ao seu encontro, enquanto sua tarefa é manter a fé viva e agir com coerência. Quando você se move sem ansiedade, como se tudo já estivesse ao seu alcance, sua energia muda. Você não implora, não força e não se desgasta. Apenas avança. Suas decisões nascem da calma. Sua voz ganha segurança. O que não acrescenta fica para trás. Essa energia tem poder, porque nada é mais forte do que uma pessoa em paz. Algumas pessoas ainda não têm tudo o que desejam, mas caminham com uma certeza que abre portas. Outras, mesmo cercadas de coisas, vivem com medo de perder tudo. A diferença não está no que possuem, está no que acreditam sobre si mesmas. Lembro de uma fase em que eu buscava a aprovação o tempo todo. Precisava que alguém dissesse que eu estava indo bem. Cada crítica me machucava, cada silêncio pesava, até que compreendi que nada externo preencheria aquele vazio. Então mudei o foco, parei de precisar e comecei a confiar na minha intuição, no meu processo e na minha capacidade de aprender. Não aconteceu de imediato, mas com o tempo ficou claro. Quanto mais certeza eu cultivava por dentro, menos eu precisava buscar fora. Tudo começou a fluir, não porque o mundo mudou, mas porque eu passei a encará-lo com outra energia. A certeza atrai mais do que o desespero. Onde existe confiança em bongues, existe clareza. Onde existe clareza, surgem decisões firmes, ações alinhadas e relações saudáveis. Quando você age por necessidade, aceita qualquer coisa para preencher um vazio. Quando se move com certeza, aceita apenas aquilo que combina com a sua visão. Essa é a diferença entre se arrastar atrás do que deseja e caminhar com dignidade em direção ao que já pertence ao seu caminho. Tudo muda quando você deixa de procurar fora aquilo que só pode oferecer a si mesmo: amor próprio, segurança e paz. Quando o interior se fortalece, a vida deixa de parecer uma luta constante. Você não compete, não tenta provar valor e não corre desesperadamente. Apenas se lembra de quem é e age a partir desse lugar. Então a vida se torna um espelho da sua certeza. Chegam pessoas que combinam com a sua energia, oportunidades que fazem sentido e decisões que antes pareciam difíceis começam a fluir. Você pode fazer essa mudança hoje. Observe em quais áreas da sua vida ainda age por necessidade. Busca atenção, aprovação, sucesso imediato ou reconhecimento constante. Pare. Respire. Mude a direção. Comece a agir como se já estivesse completo, porque você está. Isso vive na sua mente, na sua disciplina e na sua presença. Você não precisa de mais nada para começar a confiar. Só precisa parar de olhar apenas para o que falta e começar a valorizar o que já existe dentro de você. Se estas palavras tocaram você, repita isto.
Ajo com certeza, não a partir da necessidade. Que essa frase seja o seu lembrete diário. Você não veio mendigar abundância, veio manifestar. Lá, tudo começa quando decide viver a partir da plenitude, não do vazio. Capítulo 6. Cerque-se de estímulos de abundância. Sua mente funciona como um espelho. Ela reflete aquilo que recebe todos os dias. O que você vê, ouve, lê e compartilha vai formando a maneira como enxerga a vida, as pessoas e a si mesmo. Para viver com abundância, não basta desejar uma realidade melhor. É preciso construir um ambiente que sustente essa visão. Cerque-se de estímulos que lembrem você de que é possível, porque aquilo que entra na sua mente molda suas crenças, suas escolhas, suas atitudes e seus limites. O ambiente educa você o tempo todo. Ele pode empurrar para frente ou prender no mesmo lugar. Muita gente quer uma vida diferente, mas continua cercada de reclamações, conversas de derrota e mensagens de escassez. Assim, fica difícil crescer. Ninguém consegue pensar grande enquanto alimenta a mente com ideias pequenas. A cabeça precisa de referências que mostrem possibilidade. Sem isso, continua funcionando pelo medo, pela dúvida e pela limitação. Seu ambiente deve mostrar para onde você está indo, não apenas onde você está agora. Ainda que você não tenha tudo o que deseja, crie um espaço que lembre o seu caminho. Mude suas referências. Ouça histórias de pessoas que conquistaram aquilo que você busca. Observe lugares que transmitam ordem, beleza e expansão. Aproxime-se de pessoas que falam sobre ideias, crescimento e oportunidades. Isso não é mágica, é treino de foco. Onde sua atenção fica, sua realidade começa a se fortalecer. Não se trata de julgar quem vive preso à frustração. Trata-se de proteger sua energia. A reclamação contamina. A comparação aprisiona. Sem cuidado, você começa a acreditar que a vida é injusta, que já é tarde demais e que não consegue mudar. Por isso, escolha com intenção o que permite entrar no seu dia. Observe as conversas em que participa, os conteúdos que consome e as emoções que alimenta. Tudo isso programa você, mesmo quando parece inofensivo. Encha sua mente de exemplos de possibilidade, não de limites. Caso queira empreender, escute quem já empreendeu. Caso deseje se curar, acompanhe quem atravessou esse processo. Se sonha com uma relação saudável, procure histórias reais de amor consciente. Seu ambiente mental é alimento. Quando entra escassez, sai escassez. Quando entra inspiração, força e abundância, seus pensamentos, decisões e ações também se elevam. Houve uma fase em que tudo ao meu redor parecia obstáculo, crise, reclamação e resignação. Eu achava que aquilo era a realidade inteira, até entender que era apenas uma versão dela, e essa versão podia ser mudada. Comecei a ler coisas diferentes, ouvir conversas novas e buscar exemplos que mostravam outro caminho. A mudança não aconteceu de um dia para o outro, mas foi profunda. Minha forma de pensar mudou e meus resultados também começaram a mudar. Você tem esse mesmo poder. Talvez hoje existam estímulos ao seu redor que não ajudam você. Ainda assim, é possível escolher melhor. Você pode silenciar vozes, abrir novas portas e redesenhar o ambiente que alimenta sua mente. Não precisa ter tudo claro para começar. Basta decidir agir com intenção. Cercar-se de estímulos de abundância não é moda. É uma declaração. É dizer à sua mente: é isso que eu acredito ser possível. É isso que estou construindo. Quando essa mensagem se repete com frequência, sua vida começa a se alinhar com essa visão. Comece de forma simples. Organize seu espaço. Cuide das suas redes. Filtre o que consome. Conecte-se com pessoas que elevam seu padrão. Exponha sua mente ao que deseja atrair. Aos poucos, você começará a pensar de outro jeito, falar de outra forma e agir com mais consciência. Se estas palavras tocaram você, diga em voz alta ou escreva: escolho me cercar de estímulos que refletem a vida que mereço. Faça isso com intenção. Seu ambiente pode ser uma desculpa ou um motor. Todos os dias, a escolha continua em suas mãos. Capítulo 7. O corpo também decide. A mente não é a única força que conduz sua vida. O corpo também pensa, responde e comunica. Cada gesto, movimento e forma de respirar envia uma mensagem direta ao seu interior. Você não fala apenas com o mundo.
também fala consigo mesmo. Por isso, se deseja transformar sua realidade, não basta mudar pensamentos. É necessário mudar a maneira como se move. O corpo também pensa. Haja como se já estivesse pronto. Mesmo quando ainda existe dúvida por dentro, o corpo pode avançar antes da confiança aparecer. Quando isso acontece, a mente começa a seguir uma nova versão de você. Caminhe com segurança, mesmo que ainda exista hesitação. Isso não é fingimento, é treino de presença. A forma como pisa no chão sustenta o olhar e ocupa o espaço, vai moldando a imagem que você tem de si. Costas eretas, olhar firme e respiração profunda são mais do que gestos, são comandos internos. Eles dizem à sua mente: estou pronto, sou capaz, mereço estar aqui. Repita esses sinais até que se tornem parte de você. Sua imagem também fala, não por vaidade, mas por respeito. Cuide dela. Não é preciso luxo nem marcas caras, apenas coerência. Uma presença limpa e intencional envia uma mensagem clara: eu me valorizo. Os outros percebem isso, mas seu subconsciente recebe primeiro. Quando você se apresenta como alguém que se respeita, passa a agir de acordo com esse respeito. Suas decisões ficam mais firmes, seus critérios se tornam mais claros e a necessidade de aprovação perde força. Isso não é superficialidade, é afirmação. A maneira como você usa o corpo influencia seu estado mental. Quando adota posturas de força, sua energia muda, a calma cresce, a presença se expande e o mundo interno se reorganiza. Por outro lado, passar o dia curvado, com olhar baixo e ombros caídos, treina a mente para se sentir pequena. Movimentos calmos, intencionais e presentes reprogramam sua forma de estar no mundo. Ensine a abundância até que ela se torne natural. Não para parecer algo que você não é, mas para incorporar a versão mais madura de si. Essa versão confia, respira antes de falar e não pede desculpas por existir. Ela não espera permissão para avançar, porque sabe que está construindo algo importante. Cada vez que você age como essa pessoa, diminui a distância entre quem é hoje e quem pode se tornar. Eu também duvidei de mim. Evitava falar, me escondia em grupos e me sentia invisível. Até que um dia decidi treinar minha atitude. Não era apenas um treino físico, era um treino de presença. Passei a caminhar com postura, olhar de frente, falar com calma e me vestir com intenção. No começo parecia estranho. Às vezes, eu me sentia como um impostor. Com o tempo, aquela postura se tornou natural e minha confiança cresceu. O medo não desapareceu completamente, mas deixou de mandar em mim. Seu corpo é um aliado. Use-o a seu favor. Não espere sentir-se pronto para agir com decisão. Haja com decisão, e a sensação virá depois. Não espere ter abundância para se mover como alguém abundante. Mova-se assim e observe como a vida começa a responder. A coerência entre corpo e visão é uma poderosa ferramenta de transformação. Comece hoje. Observe sua postura, seu passo, a forma como cumprimenta e como ocupa o espaço. Cada gesto envia uma mensagem. Você transmite força ou insegurança. O corpo pode refletir quem você é ou quem você foi. Essa escolha pode mudar agora. Não é preciso pedir permissão. Basta decidir. Se esta mensagem tocou você, repita para si: meu corpo já vive como a pessoa em que estou me tornando. Escreva, diga e acredite. Quando o corpo avança, a mente acompanha. Quando os dois se alinham, o mundo ao redor também começa a se ajustar. O primeiro passo não é sentir-se preparado, é agir como se já estivesse. Então, aos poucos, você estará. Capítulo 8. As decisões do eu abundante. Todos os dias você decide alguma coisa. Algumas escolhas parecem pequenas, outras mudam completamente o rumo da sua vida. Ainda assim, todas participam da história que você está construindo. A questão é simples. De onde você decide? Do medo ou da confiança? Da escassez ou da expansão? Uma vida plena começa quando suas escolhas deixam de nascer da pressa, da ansiedade e da necessidade de proteção. O eu abundante decide com consciência. Observa, calcula, perdem o pânico do momento. Suas decisões seguem uma visão clara, não uma reação desesperada. Pergunte a si mesmo: o que minha versão mais corajosa e realizada faria agora?
Não pense naquela parte que espera tudo ficar perfeito. Pense na parte que já aprendeu a confiar em si. Essa versão não procura apenas segurança. Ela procura crescimento. Também não foge de todo risco. Escolhe com sabedoria aquilo que pode fazer, lá avançar. O eu abundante não escolhe sempre o caminho mais fácil. Prefere o caminho que tem sentido. Quando você decide a partir dessa força, muda mais do que o presente. Reorganiza o próprio destino. Decida pela visão, não pelo medo. O medo sempre tentará paralisar você. Ele dirá que ainda não é hora, que você não consegue, que não é suficiente. A visão fala mais baixo, mas aponta a direção certa. Dentro de você, existe uma certeza silenciosa sobre o passo que precisa dar. A visão não grita nem pressiona. Ela espera que você pare de fugir dela. Toda escolha feita por medo fortalece sua versão limitada. Cada decisão tomada pela visão aproxima você de quem pode se tornar. Mesmo quando dói, mesmo quando as mãos tremem, esse passo costuma separar uma vida repetida de uma vida nova. Não limite sua existência por medo de gastar. Essa é uma armadilha comum. Muita gente confunde economizar a qualquer custo com mentalidade de abundância. Cuidar do dinheiro é inteligência. Viver preso em restrição constante é medo disfarçado de prudência. Quando você evita crescer, investir ou tentar algo por medo do gasto, envia a si mesmo uma mensagem de falta: isso eu não posso me permitir. Com o tempo, essa frase vira realidade. Responsabilidade não é viver assustado. Apostar em si não significa agir como se o mundo fosse desabar. O eu abundante não desperdiça, mas sabe investir. Aprende quando dizer não. Também reconhece quando dizer sim com firmeza. Invista no que amplia sua vida, não no que prende você ao mesmo lugar. Talvez aquele curso, aquela viagem, aquele espaço novo, aquele livro ou aquela terapia não pareçam urgentes. Mesmo assim, podem ser essenciais. Não são apenas luxo, são maneiras de mostrar a si mesmo que você se leva a sério. Quando essa postura nasce por dentro, o mundo começa a perceber também. Você não pode esperar uma vida diferente enquanto continua decidindo como alguém que só tenta sobreviver. Lembro de uma fase em que precisei investir em algo que me faria crescer, mas o valor pesava. Minha voz limitada dizia: guarde, não arrisque. Minha voz expansiva respondia: isso vai levar você mais longe. Hesitei, senti medo, mas escolhi pela visão. Depois recuperei o investimento e ganhei algo maior, uma nova forma de me enxergar. Ao dizer sim, eu estava dizendo a mim mesmo: eu confio em mim. Essa foi a verdadeira conquista. Sua vida se forma decisão após decisão. Para ter novos resultados, comece a escolher como alguém novo. Como alguém que não se deixa comandar pela insegurança. Como alguém que entende que cada sim ao caminho certo aproxima você da sua melhor versão. Não existem decisões pequenas quando elas estão alinhadas a um grande propósito. Cada escolha pode ser uma chave, uma porta ou uma passagem. Isso só acontece quando você age pela certeza, não pela desculpa. Hoje, já é possível decidir como seu eu abundante. Antes de agir, pergunte: isso me expande ou me limita? Vem do medo ou da visão? Reflete quem eu sou ou quem estou deixando de ser? As respostas já estão aí. Falta coragem para escutá-las. Se algo dentro de você despertou ao ler isso, assuma um compromisso. A partir de hoje, decido como meu eu abundante. Não deixe que seja apenas uma frase bonita. Transforme isso em um pacto consigo mesmo. Suas decisões não constroem apenas o seu caminho. Elas também constroem você. Capítulo 9. Abandone as desculpas e acenda a ação. Você tem sonhos, metas e ideias que despertam entusiasmo. Mesmo assim, poucas pessoas dão o passo necessário. A diferença não está apenas na sorte ou no talento. Ela aparece na coragem de se mover sem garantias, começar sem permissão e avançar sem saber tudo. Muitos esperam o momento perfeito, as condições ideais ou a aprovação dos outros. Esse momento quase nunca chega. Quando chega, às vezes já passou da hora. Para transformar sua vida, comece hoje. Abandone as desculpas e acenda a ação, porque nada muda enquanto você não se move. A mente com medo sempre encontra motivos para adiar. Não tenho tempo, ainda não é o momento, preciso de mais dinheiro, não estou pronto. Enquanto isso, os dias passam, os meses seguem, os anos desaparecem, o desejo perde força
e a energia vai se apagando. Ninguém começa com tudo resolvido. Nenhuma pessoa tem todas as certezas no início. O caminho clareia quando você anda. Só quem dá o primeiro passo descobre que uma ação pequena pode ter um poder imenso. Faça o que é possível com o que você tem hoje. Não despreze começos simples nem avanços curtos. Aquilo que agora parece pouco pode se tornar a base de algo grande. O segredo não é começar de forma perfeita. É começar do ponto onde você está. Seu compromisso não aparece quando tudo está fácil. Ele se revela quando você continua apesar do medo, das limitações e do cansaço. O movimento abre portas. A inação apenas aumenta as dúvidas. Cada atitude mostra uma nova perspectiva, aproxima você de outras pessoas e cria oportunidades que antes não existiam. A ação gera impulso. Esse impulso muda sua energia e torna você mais forte. Caso espere se sentir totalmente preparado, talvez nunca descubra do que é capaz. A confiança não vem antes do movimento. Ela nasce depois. A vida não responde a quem apenas sonha. Responde a quem age. Não transforma quem repete frases vazias. Transforma quem levanta e faz. A vida favorece quem se atreve, quem faz mesmo tremendo, quem decide mesmo sem ser compreendido. Cada ação declara: estou comprometido com meu crescimento. Quando essa postura se torna real, tudo começa a se mover junto com você. Não é mágica, é coerência. Ao agir, você se torna mais forte, mais claro e mais presente. Lembro de uma época em que eu tinha muitas ideias, mas nenhuma saía do papel. Sempre encontrava uma justificativa: falta de tempo, falta de clareza, falta de recursos. Um dia, cansei de me ouvir repetir as mesmas desculpas. Então escolhi fazer algo pequeno, concreto e possível. Esse gesto mudou tudo. Ao agir, parei de me colocar como vítima das circunstâncias. Deixei de esperar permissão. Tornei-me protagonista. A cada passo, surgiu uma nova oportunidade. Nenhuma era perfeita, mas todas me aproximavam da pessoa que eu queria ser. Você também pode fazer isso hoje. Não precisa esperar mais. A energia já existe dentro de você. A semente também. Falta colocar lá em movimento, não para receber aplausos do mundo, mas para começar a acreditar em si. Não existe motivação mais forte do que ver o resultado das próprias ações. Pergunte a si mesmo: quais desculpas repito todos os dias? O que estou adiando sem motivo real? O que posso começar agora? Depois faça, mesmo que seja desconfortável, mesmo que não saia perfeito. O primeiro passo vale mais do que 1000 intenções. Escreva, diga em voz alta e torne real: hoje abandono as desculpas e acendo a ação. Não permita que isso seja apenas uma frase bonita. Faça disso um compromisso verdadeiro. Sua vida não muda por intenção, muda por decisão. E a decisão de agir pode ser o início de tudo o que você esperava. Capítulo 10. Sua energia abre o caminho para os seus resultados. Antes de algo se tornar visível, você já está enviando sinais. Antes de o mundo devolver alguma coisa, sua presença já comunicou o que existe dentro de você. Não é apenas o desejo da mente que atrai experiências, mas a energia que você transmite. Seu estado interior vem primeiro. Ele aponta a direção, organiza suas escolhas e influencia a forma como você enxerga a vida. O que você emite retorna. Não é sorte, também não é acaso, é consequência. Existe uma ligação profunda entre o que você sente, pensa e faz. Quando sua energia nasce do medo, você passa a notar situações que confirmam esse medo. Quando age a partir da escassez, tudo parece limite. Porém, ao escolher uma energia mais elevada, mesmo nos dias difíceis, sua mente aprende a reconhecer possibilidades onde outros só enxergam barreiras. Os resultados não dependem apenas do esforço. Também dependem do estado interno com que você age. Mantenha sua frequência elevada nos dias cinzentos. Não para fingir que tudo está bem, mas para não ficar preso ao que apaga sua força. A gratidão, o movimento, o silêncio, a respiração e o foco elevam sua energia. Você não precisa viver eufórico nem sorrir o tempo todo. Basta voltar para si, quantas vezes forem necessárias. Retorne ao centro, a calma e a confiança. A partir desse lugar, as decisões ficam mais claras. Os problemas parecem menores e os caminhos se tornam mais visíveis. Manter sua energia limpa também exige proteção. Afaste-se de quem vive reclamando, de ambientes que diminuem sua vitalidade
e de hábitos que roubam sua força. Ninguém avança com leveza carregando conversas vazias e pensamentos como não consigo. Proteger sua energia não é egoísmo, é respeito próprio. Significa entender que seu estado interno é um dos seus recursos mais valiosos. Quando você descuida do que acontece por dentro, o lado de fora começa a se desorganizar. A energia positiva precisa ser cultivada. Ela não aparece sozinha, nem surge apenas quando tudo está bem. Nasce das suas ações, das suas palavras, do seu ambiente e daquilo que você escolhe ler, ouvir, pensar e compartilhar. Esse treinamento é diário, silencioso e poderoso. Quando existe intenção, você percebe a diferença. As pessoas também percebem. Sua realidade começa a mudar, porque tudo começa dentro de você. Houve uma fase em que eu me sentia parado. Cumpria minhas tarefas, trabalhava e fazia o que parecia certo, mas por dentro havia um vazio. O problema não era falta de ação, era falta de energia. Então compreendi que meu estado interior precisava ser prioridade. Passei a dormir melhor, ouvir conteúdos que me fortaleciam, movimentar meu corpo e me afastar de conversas sem sentido. Troquei o não consigo por como posso conseguir. Depois disso, muita coisa começou a mudar. Não apenas pelo que eu fazia, mas pela forma como fazia. Você também pode seguir esse caminho. Não é preciso ter tudo resolvido para elevar sua energia. Basta decidir que seu bem-estar interno vem primeiro. Quando você está bem por dentro, o restante flui com mais naturalidade. Sua energia chega antes de você. Ela caminha antes dos seus passos, fala antes das suas palavras e influencia antes das suas atitudes. Quando essa energia está alinhada, os resultados aparecem. Talvez não exatamente como você espera, mas sempre da maneira que você precisa. Transforme sua vibração em hábito. Comece o dia escolhendo como deseja se sentir. Respire antes de agir. Agradeça pelo que já possui. Solte o que não acrescenta. Cuide do corpo, da mente e do ambiente. Cerque-se do que eleva você. Quando cair, não se castigue. Apenas volte para si. Se esta mensagem despertou algo em você, repita em voz alta: minha energia já vibra em abundância. Faça disso uma declaração diária. Quando você escolhe se manter elevado sem depender do lado de fora, a vida começa a se mover a seu favor. É nesse ponto que tudo começa a mudar. Capítulo 11. Confie no processo, não apenas no resultado. Vivemos em um mundo que idolatra resultados. Tudo é medido, comparado e exibido. Quase ninguém mostra o caminho real, cheio de passos incertos, noites de dúvida e decisões silenciosas. Muita gente desiste justamente aí, quando ainda não existem frutos visíveis e o progresso parece invisível. A abundância não nasce apenas do sucesso final. Ela começa na confiança com que você caminha. Para construir uma vida plena, comece por este ponto. Confie no processo, não apenas no resultado. O crescimento verdadeiro acontece muito antes de ser notado pelos outros. Você não precisa enxergar toda a estrada para dar o primeiro passo. A mente exige garantias, planos claros e certezas. A vida, porém, não funciona dessa maneira. Você dá um passo e o próximo começa a aparecer. Toma uma decisão e o caminho se abre. Nada se movimenta enquanto você permanece imóvel. Confiar não significa ter tudo resolvido. Significa avançar mesmo quando há neblina. Dizer sim ao seu propósito sem ter o mapa completo é um ato de coragem. Caminhar com os olhos da alma é seguir adiante quando os olhos do corpo ainda não veem com clareza. A fé, essa convicção íntima de que o que você faz tem sentido, é uma das raízes da abundância. Não se trata de ingenuidade, trata-se de intuição, presença e alinhamento. Cada ação conectada à sua verdade aproxima você de algo maior. Talvez os resultados demorem, talvez o percurso seja mais longo do que o esperado. Ainda assim, quando você age com confiança, sua energia muda. A pressa perde força, a ansiedade diminui, a serenidade começa a ocupar espaço. Essa mudança transforma sua experiência antes mesmo de transformar sua realidade. Cada passo consciente é uma forma de riqueza, porque mostra que você já se leva a sério. A decisão foi tomada, a direção foi escolhida. Agora você age com coerência. A riqueza não começa quando a meta é alcançada. Ela nasce quando você passa a viver como alguém que merece chegar lá. A forma como decide, fala, escolhe
e se posiciona faz parte do processo. Quando existe gratidão, atenção e compromisso, a abundância já está presente. A paciência é uma forma de riqueza emocional. Nem todos entendem isso, mas essa verdade é profunda. Quem tem paciência não desiste, fortalece-se, compreende que o valor de um caminho não é medido pela velocidade. Esperar sem desespero revela poder interior. É saber que aquilo que pertence a você não precisa ser forçado, apenas cultivado. Enquanto espera, continue crescendo. Ajuste sua visão. Prepare-se. Aprenda. Essa é a verdadeira abundância. Viver o caminho com a mesma dignidade com que você imagina o destino. Eu também quis resultados imediatos. Achava que, se nada grande acontecesse logo, todo o esforço seria inútil. Com o tempo, percebi que aquela urgência era insegurança disfarçada. Então escolhi olhar para o processo. Passei a valorizar pequenos avanços, celebrar mudanças invisíveis e reconhecer transformações internas. Foi nesse momento que os resultados começaram a chegar. Vieram sem cobrança e sem medo, porque eu já não agia a partir da falta. Minha ação nascia do propósito. Você também pode fazer isso. Não precisa correr nem provar nada para ninguém. Escolha todos os dias agir com intenção, calma e confiança no seu caminho. Confiar no processo é confiar em si mesmo, na sua força, na sua flexibilidade e no seu direito de mudar a rota quando for necessário. Faça do processo o seu mestre. Aprenda, ajuste e continue. Mesmo quando parecer que nada muda, algo dentro de você está se transformando. Se estas palavras tocaram você, repita esta afirmação. Confio no processo porque já estou no caminho. Permita que ela se torne sua guia diária. Quando você entende que cada passo tem sentido, o resultado deixa de ser a única meta. A vida então torna-se infinitamente mais rica. Capítulo 12. Abra espaço para receber. Há momentos em que você faz tudo certo e, mesmo assim, nada parece sair do lugar. Você trabalha, se dedica, planeja, pede, mas tudo continua parado. Isso nem sempre é falta de esforço ou de desejo. Muitas vezes, é falta de espaço. Não dá para receber o novo enquanto você continua preso ao antigo. A abundância não entra em um lugar cheio de ruído, apego e coisas sem sentido. Abra espaço para receber. Essa é uma regra silenciosa do crescimento. Quando algo novo precisa chegar, antes é necessário soltar o que já não combina com o seu futuro. Libere sem raiva, sem pressa, com clareza. Existem objetos, vínculos, ideias e hábitos que um dia ajudaram você, mas hoje apenas atrasam sua caminhada. Guardar aquilo que não conversa mais com quem você está se tornando é fechar a porta para o que poderia fortalecer a sua vida. Se suas mãos continuam ocupadas com o velho, como vão acolher o novo? A ordem externa revela muito sobre a clareza interna. Ao limpar o ambiente, você declara que está disponível para outra fase. É como dizer, estou pronto para o que vem. Isso não é apenas estética, é energia. O lugar onde você vive afeta seu ânimo, seus pensamentos e sua forma de agir. Um espaço cheio de coisas inúteis cria cansaço mental. Uma rotina lotada de compromissos sem sentido esgota sua energia. Relações que já não representam você tiram seu foco. Organizar é declarar intenção, é dizer à vida: eu sei o que quero e retiro do caminho aquilo que me impede. Existe uma verdade incômoda, mas poderosa. Abundância também é saber dizer não. Não ao excesso, não às desculpas, não ao que ocupa espaço e não acrescenta nada. Recusar certas coisas não torna você frio, torna você consciente. Cada não dado ao que não soma é um sim ao que realmente importa. Aprender a colocar limites, encerrar ciclos e soltar com elegância faz parte da sua expansão. Eu também já me senti travado. Queria avançar, crescer e atrair novas oportunidades, mas nada se movia. Um dia, comecei a esvaziar. Gavetas, conversas pendentes, compromissos sem sentido. Aquela limpeza foi silenciosa. A cada coisa que eu soltava, sentia mais clareza. Era como se eu dissesse: eu confio, estou preparado. Aqui existe espaço. Então o novo chegou, não porque eu forcei, mas porque finalmente havia lugar para ele ficar. Faça isso também. Hoje, abra uma gaveta, reveja seus compromissos, observe seus vínculos.
Pergunte a si mesmo: isso me impulsiona ou me prende? Isso representa a pessoa que eu quero ser? Quando a resposta for não, solte. Não fuja. Cresça. Não rejeite o passado, mas também não permaneça morando nele. Abrir espaço não é criar vazio, é se preparar. Esse gesto abre os braços para uma vida mais clara, mais leve e mais sua. Não tenha medo de soltar. O que vai embora libera caminho para aquilo que merece permanecer. O que chega só fica quando encontra lugar. Transforme o desapego em uma forma de amor próprio. Limpe o que ocupa sua mente, seu tempo e sua energia sem propósito. Liberte-se da necessidade de acumular. Solte a ideia do vai que um dia eu preciso. A abundância não foi feita para ser guardada sem vida. Ela é vivida, respirada e compartilhada. Se algo aqui falou com você, repita em silêncio. Hoje eu abro espaço para receber o que mereço. Não diga isso como uma frase bonita. Faça disso uma prática. Torne isso uma forma de estar no mundo. Quando você solta com confiança, a vida responde com generosidade. Então, sem forçar, o novo chega. Finalmente, existe um lugar onde ele pode ficar. Capítulo 13. Reconheça o que você já tem. Às vezes, você passa a vida correndo atrás de algo a mais. Mais dinheiro, mais conquistas, mais reconhecimento. No meio dessa busca, acaba esquecendo de olhar para o que já está com você. Não há problema em desejar crescer, avançar e realizar novos sonhos. A dificuldade começa quando você acredita que só terá valor depois de conseguir tudo isso. A verdadeira abundância não começa com aquilo que chega, ela nasce da gratidão pelo que já existe. Quando você não sabe valorizar o que possui hoje, também terá dificuldade para cuidar do que vier amanhã. Uma mente treinada apenas para enxergar falta nunca encontra paz. Você pode ter saúde, mas, se não reconhecer isso, tudo parecerá insuficiente. Pode haver pessoas que amam você, mas, sem gratidão pela presença delas, a solidão continuará pesando. Talentos, recursos e oportunidades também perdem força quando são tratados como coisas garantidas. A sensação de carência nasce muitas vezes da comparação. Comparar-se tira clareza. Esse hábito faz você medir sua caminhada com regras que pertencem a outras pessoas. Suas batalhas, seus passos e seus silêncios têm um valor próprio. Ninguém sabe tudo o que você enfrentou para chegar até aqui. Só você conhece as noites em que continuou mesmo sem forças. Sua abundância não se mede apenas em números ou troféus. Ela também aparece na capacidade de reconhecer cada avanço. Celebre cada passo, ainda que pareça pequeno. Não porque ele seja o fim da jornada, mas porque prova que você continua em movimento. Toda vez que escolhe levantar, recusar o que não faz bem e apostar em si mesmo, mesmo sem ver o resultado imediato, você está construindo sua grandeza. Se esperar grandes vitórias para celebrar, viverá sempre frustrado. Aprenda a reconhecer seu esforço hoje. Agradeça pelo que já faz parte da sua vida, suas aprendizagens, sua coragem, as pessoas que caminham ao seu lado. Abundância não é apenas quantidade, é olhar. Há pessoas que têm muito e se sentem vazias. Outras possuem pouco e vivem com o coração cheio. A diferença está na forma de enxergar. Quando sua mente se concentra apenas no que falta, você vive em escassez. Ao olhar para o que já possui, começa a viver com plenitude. Você não precisa de uma vida perfeita, precisa de uma consciência desperta. Lembro de uma fase em que tudo parecia lento. Eu sentia que os outros avançavam mais rápido. Um dia, parei e escrevi tudo o que eu já tinha: família, saúde, um teto, afeto, ideias e tempo. Ao ler aquela lista, algo mudou. Meus problemas não desapareceram, mas minha energia se transformou. Eu já não me sentia vazio. Sentia gratidão. A partir desse lugar, consegui seguir com mais força. Você também pode fazer isso. Pare por um instante. Respire. Olhe ao seu redor. Faça uma lista mental ou escrita de tudo que já existe na sua vida e que um dia você desejou. Reconheça, agradeça, não como rotina vazia, mas como escolha consciente. Quando você agradece, amplia. Quando ignora, perde valor de vista. Transforme o reconhecimento em hábito. Todas as manhãs, antes de pensar no que falta, lembre-se do que já está presente.
Olhe para sua vida com outros olhos. Você descobrirá tesouros que estavam ali. Vínculos, talentos, momentos e capacidades. Tudo isso também é riqueza. Se esta mensagem fez você olhar para a própria vida com gratidão, repita para si mesmo: hoje eu reconheço e agradeço a abundância que já existe em mim. Não diga isso como uma frase sem força. Faça disso uma maneira de viver. Quando você reconhece o que já tem, a vida entende que está pronto para receber mais. Então o novo chega, não porque você precisa dele para se sentir completo, mas porque já aprendeu a viver em plenitude. Capítulo 14. Liberte-se da comparação. Acenda a admiração. Comparar-se é uma armadilha silenciosa. Entra sem pedir licença e se instala na mente disfarçada de análise pessoal. Faz você olhar sempre para fora, medir seus passos pela régua dos outros e duvidar de si porque alguém parece avançar mais rápido. O pior é que o dano só aparece quando sua energia se esgota e seu foco se espalha. A comparação rouba seu entusiasmo, afasta você da própria essência e distancia sua vida daquilo que veio construir. Para seguir com leveza e autenticidade, tome uma decisão firme. Abandone a comparação e desperte a admiração. Sempre que sua atenção fica presa ao que outra pessoa tem, sua própria luz enfraquece, a visão fica turva, suas conquistas perdem valor e seus avanços parecem pequenos. Sua história passa a ser filtrada pela vida dos outros, e isso cansa, porque nada é mais desgastante do que correr uma corrida que não é sua. Enquanto poderia estar construindo o que é seu, você fica preso à ilusão do que alguém parece ter ou ser. Digo, parece porque aquilo que aparece nas redes, na rua ou até no seu próprio ambiente, quase nunca mostra a história inteira. Admire para se inspirar, não para se diminuir. Admirar não é se render. É reconhecer algo valioso em outra pessoa que também pode despertar dentro de você. A admiração sincera eleva, impulsiona e lembra o que é possível. Ela revela caminhos, atitudes e formas de viver que podem enriquecer sua experiência. Porém, quando se mistura com comparação, vira veneno. Em vez de expandir você, encolhe. No lugar de inspirar, frustra. Por isso, sempre que vir alguém alcançar algo grande, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Em vez de: por que eu não tenho isso? A verdadeira abundância não compete. Ela sabe que existe espaço para todos. Não precisa provar nada nem acumular mais para se sentir valiosa. A abundância autêntica coopera, não rivaliza. Entende que cada pessoa possui talentos únicos, ritmos diferentes e missões próprias. Seu valor não nasce de medidas externas, mas de coerência interna. Se você sente que está competindo o tempo todo, talvez ainda não tenha se conectado com a própria riqueza. Cada pessoa tem seu caminho e seu momento. Ninguém chega tarde, ninguém está adiantado. Todos estão no lugar necessário para aprender o que a vida precisa mostrar. Talvez hoje você esteja plantando enquanto outros colhem, mas isso não significa que esteja perdendo. Apenas revela que você está em outra etapa. Ao cuidar da sua terra, da sua semente e do seu processo, o que é seu também chegará. O essencial não é florescer primeiro, mas florescer de verdade. Lembro de uma fase em que eu sentia que todos avançavam, menos eu. Amigos empreendiam, viajavam e realizavam metas, enquanto minha vida parecia parada, até que percebi que o problema não estava no que eles faziam, mas na forma como eu falava comigo mesmo. Mudei a pergunta. Em vez de dizer, por que eu não? Comecei a afirmar, que bom que isso é possível. Agora é minha vez de trabalhar no que é meu. Com essa mudança, minha energia voltou. Parei de me sentir pequeno e comecei a me concentrar. Você também pode soltar a comparação. Não precisa competir para validar seu caminho. Basta se reconectar consigo, com o que deseja e com aquilo que pode criar. Quando admira com o coração aberto, sem julgamento, algo dentro de você desperta. Sua mente se alinha à possibilidade e se conecta a uma abundância que não separa, mas une. Hoje, escolha olhar de outro modo. Em vez de se comparar, inspire-se. No lugar de se sentir menor, reconheça seu valor. Em vez de correr atrás dos outros, caminhe no ritmo que sua alma precisa. Se esta mensagem tocou você, repita por dentro. Admiro sem me comparar e acredito no meu caminho. Que isso não seja apenas uma frase, mas um lembrete.
Sua vida não precisa se parecer com nenhuma outra para ter sentido. Quando você para de competir, tudo em você começa a florescer. Capítulo 15. Sua vida já respira abundância, mesmo quando você se esquece disso. Procuramos provas externas, uma conta cheia, um reconhecimento, uma meta alcançada. Esperamos que a abundância chegue algum dia, quando tudo estiver sob controle. Porém, a verdade é mais simples e mais profunda. Ela já está aqui. Sua vida reflete abundância, embora sua atenção muitas vezes fique presa ao que falta. Se interromper à pressa e olhar com honestidade, verá que já avançou, cresceu, mudou e conquistou coisas que antes pareciam sonhos distantes. Respire. Você já está mais longe do que ontem. Talvez ainda não tenha chegado aonde deseja, mas também não está mais onde começou. Enfrentou medos, tomou decisões difíceis e continuou quando desistir parecia mais fácil. Isso também é abundância. A força que move você quando não há certezas, a coragem que empurra seus passos quando ninguém aplaude, a vontade de se levantar mais uma vez. Cada atitude corajosa, cada limite superado e cada novo começo constroem o chão que hoje sustenta sua vida. Você tem conhecimento, oportunidades e capacidade de mudança. Talvez ainda não possua todas as respostas, mas já carrega as perguntas certas. Os resultados podem não ter chegado, porém existem ideias, recursos e pessoas capazes de impulsionar seu caminho. Acima de tudo, há o poder de escolher. Sua direção pode mudar, sua atitude também. A estratégia pode ser ajustada. Abundância não é ter tudo claro, é saber que sua vida pode ser transformada quando você decide agir. Isso já está acontecendo agora, enquanto lê com a mente aberta e o coração disposto a crescer. Você consegue imaginar, pode criar. O que você deseja não é um capricho. É uma visão plantada por uma razão, uma possibilidade esperando ser ativada. Ninguém sonha com algo impossível. Se aparece na sua mente de algum modo, você já começou a construir. Essa visão precisa de compromisso, fé, constância e, acima de tudo, da certeza de que você já merece aquilo que busca. Reconhecer seu poder é o primeiro ato de riqueza. Quando percebe tudo o que é e tudo o que pode se tornar, sua energia muda. A busca fora diminui, porque aquilo que parecia distante sempre esteve dentro. A necessidade de pedir permissão para brilhar desaparece. As desculpas perdem força. Então você começa a agir a partir da sua verdade e da sua plenitude. Quando isso acontece, a vida responde, não por sorte, mas por coerência. A realidade se organiza de acordo com a energia usada para construí-la. Houve um tempo em que eu sentia falta de tudo: tempo, dinheiro, apoio e clareza. Até que um dia parei e olhei de outro jeito. Escrevi o que eu já tinha: saúde, pessoas que me amam, ideias que me acendem, aprendizados e experiências. Descobri que a abundância sempre esteve ali. Eu apenas não a reconhecia. Desde esse momento tudo mudou. Passei a agir como alguém que já está a caminho, não como alguém que apenas espera. Essa atitude transformou tudo. Você também pode começar hoje. Não espere uma grande conquista para se sentir abundante. Olhe para o presente com honestidade. Encontre nele as sementes de tudo o que pode se tornar. O poder já está em você. A abundância já vive em você. Sua vida, exatamente como é agora, reflete aquilo que está sendo construído. Transforme o reconhecimento em hábito. Todas as manhãs, antes de sair para o mundo, diga em voz alta: hoje escolho ver minha vida como abundante. Observe como seu olhar muda, sua energia se reorganiza e suas decisões ganham outra direção. Aquilo que parecia distante começará a se aproximar, não porque você corre atrás a partir da falta, mas porque chama a vida a partir da plenitude. Se estas palavras tocaram você, repita: minha vida já reflete a abundância que sou. Que essa seja sua afirmação diária. Quando reconhece o que já existe, aquilo que você sonha encontra espaço para se manifestar. Hoje, pare de buscar fora o que já existe dentro de você. Essa é a verdadeira liberdade.